das células-tronco abriu uma nova fronteira na medicina. As pesquisas com estas células podem representar um grande avanço na maneira como as doenças são tratadas. Uma célula-tronco é uma célula que tem características especiais, únicas a este tipo de célula. São células coringa que a gente tem no corpo. São células que podem virar vários tipos de células diferentes. Essa célula pode se dividir, ela pode se transformar numa célula do sistema nervoso, uma célula da pele ou uma célula do coração. Por exemplo, as nossas células do sangue podem virar glóbulo branco, glóbulo vermelho, células que transportam oxigênio, células do sistema imunológico. Então, eu acho que uma definição boa é essa célula coringa. Hoje, as pesquisas com células-tronco são realizadas com dois grupos distintos, o de células-tronco adultas e o de células-tronco embrionárias. As células-tronco embrionárias, a gente sabe, tem certeza que elas podem virar qualquer tecido do corpo humano. Elas podem virar neurônio, músculo, fígado, pele, pulmão, tudo. Já as células-tronco adultas, elas têm uma capacidade, uma versatilidade mais limitada. A gente não sabe direito o que elas podem virar. O cardiologista Luiz Henrique Goldac desenvolve pesquisas com o uso de células-tronco adultas em tratamentos de doenças do coração. Se nós pensarmos uma doença que afeta o coração e que determina, por exemplo, uma dificuldade na irrigação, na passagem do sangue para alimentar o músculo cardíaco. Vamos imaginar as artérias do coração com diversos graus de entupimento, de obstrução e que dificultam a passagem do sangue. Então a nossa ideia é tentar usar as células-tronco e o seu potencial de se transformar em quê? Em vasos sanguíneos. E se as células-tronco se transformarem em vasos sanguíneos, quando injetadas diretamente no músculo cardíaco, poderão levar ao aumento da irrigação do músculo cardíaco, aliviando os sintomas do paciente. Foi assim que nós então propusemos um estudo clínico em que as células-tronco são injetadas durante a cirurgia de ponte de safena naquelas regiões do músculo do coração onde se quer a criação de novos vasos sanguíneos. Para a medicina, nos hospitais lá fora, estava terminado. Não tinha mais vida para mim, a medicina tinha chegado ao fim. A aposentada Maria Aparecida é uma das pessoas que já se beneficiou com as descobertas sobre o uso de células-tronco em cirurgias cardíacas. O Dr. Luiz Henrique me explicou que, se fosse anos atrás, realmente era difícil, mas que estava tendo essa chance de eu poder implantar células-troncos e ter chance, né? O tratamento a que Maria Aparecida se submeteu é resultado de pesquisas com células-tronco realizadas em animais. A veterinária Clena Sarges explica pela internet a importância destes testes. Olha, a vacina contra o rotavírus, que existe em todos os postos de saúde hoje, foi desenvolvida no Instituto Evandro Chagas e é uma vacina que ela tem que ser testada antes em animais. Da mesma forma, a vacina contra a poliomielite, né? E técnicas cirúrgicas que utilizam principalmente não primatas humanos, mas suínos, como fonte de safena, por exemplo, que é uma técnica cirúrgica para salvar pessoas que têm problemas cardíacos. Todas essas técnicas foram utilizadas em animais, então os benefícios da experimentação animal são enormes. O que acontece é que é pouco divulgado, né, a vantagem da experimentação animal. Apesar dos enormes avanços, a cientista e pesquisadora Lígia da Veiga Pereira diz que ainda serão necessários muitos anos de estudo até que o uso terapêutico dessas células seja uma realidade. De fato, elas têm um potencial muito grande de vir a regenerar uma série de tecidos e órgãos que estejam sofrendo por alguma doença. Mas essa promessa ainda tem que ser cumprida. Os pesquisadores ainda têm que fazer muita pesquisa para transformar esse potencial numa realidade terapêutica.
Como a utilização de células-tronco ainda está em fase de experimentação, os tratamentos disponíveis hoje só podem ser realizados com o aval do paciente e em centros de pesquisa especializados. Você não pode cobrar dos pacientes, eles têm que estar cientes que isso é uma coisa experimental, que isso tem que ser aprovado por órgãos de vigilância, tanto vigilância sanitária como órgãos de ética em pesquisa. Segundo os entrevistados, o futuro da utilização das células-tronco na medicina regenerativa é promissor, seja na forma de tratamentos e aplicações, seja para entender melhor o funcionamento biológico do corpo humano. Se elas de fato vão ser uma ferramenta terapêutica para o tratamento de todas as doenças que a gente está estudando, que elas sejam usadas, eu não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza, que a gente vai aprender muito sobre biologia humana, sobre como uma célula decide virar os diferentes tipos de células que a gente tem no nosso corpo. E todo o conhecimento sobre biologia humana, esse conhecimento básico, ele eventualmente se transforma em algum tipo de terapia, algum tipo de benefício para a saúde humana. Se a tecnologia, se essa estratégia se mostrar eficaz, nós vamos aumentar a possibilidade de que um maior número de pacientes possa ser tratado por essa nova fase da medicina chamada medicina regenerativa. Para Maria Aparecida, esse futuro já chegou. Porque eu nasci, é bom viver. E você, já perguntou para as pessoas aí da sua região o que elas sabem sobre as células-tronco?